Gente amiga, aqui é o apóstolo Paulo César, fundador da comunidade evangélica Em Busca dos Cativos. Venho nessa oportunidade trazer uma palavra amiga até você para poder desmistificar algumas reações de alguns evangélicos e também cristãos, gospel, pessoas que não têm religião, enfim, no geral. Existe na Bíblia alguns trechos que falam sobre a verdade, né? E é muito puxado isto, e todos procuram focar numa verdade, que é a verdade que Jesus, lá quando Pilatos o interrogou, e ele falou, né, que ele veio testemunhar a fé, né? E também diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Mas nós temos que parar para poder entender isto em pleno século XXI, que nós não temos mais tempo e nós não temos mais base para poder ficar em meninice e muito menos em assuntos de história da carochinha, e ser intimidado ou ser provocado ou sermos acuados quando se fala na verdade. O que eu vejo nisso daí, através de tudo que passei quando eu estive no sistema, e hoje quando eu me considero diante da palavra a qual Jesus mesmo mencionou, e conhecereis a verdade, né? E conhecereis a verdade. A maneira que ele coloca, que faz essas colocações, é muito fácil de entender o que ele quis dizer. Porém, a intenção de todos aqueles que escreveram a Bíblia, reescreveram e reescreveram e reescreveram, foi sempre colocar em nós um foco que nós viéssemos esquecer as outras verdades. Cada um ali, na verdade, tinha suas verdades, vivia uma verdade. E tanto até mesmo os heróis da Bíblia falando, eles viviam a verdade, e aquela verdade era focado e olha que naquela época não tinha muita gente, né? Comparando hoje no mundo inteiro, nós temos aí 7 bilhões, né, de seres humanos, né? De seres humanos. E naquela época já existia, através da verdade deles, destruição, morte, decapitação, de muitas coisas. Então, quer dizer, eles viviam a verdade. Eles viviam a verdade, tomando terra, brigando por terra, ou terras, né? E Jesus, ele veio com uma nova ideia. Ele veio trazer ao coração do homem. O homem vivia, na verdade vivia, porque foi promessa de Deus, né? Foi promessa de Deus. A terra foi Deus que chamou o homem e colocou lá, e fez isso, fez tudo bem, beleza. Só que eles viviam a verdade de Deus. Mas Jesus, ele vem e ele tenta alertar, e falando o seguinte: olha, gente, presta atenção. Presta atenção. Quando eu conheço a sua verdade, você fica liberto. Ou seja, quando eu conheço a sua verdade, eu fico liberto, porque até então eu tenho preocupação contigo. Até então eu não tenho a certeza quem você é, eu não tenho certeza o que você vai fazer e de onde você veio. Mas quando eu lhe conheço, eu me afrouxo. Eu começo a dar testemunho de você, eu começo a falar de você, eu começo a falar que você é gente boa, eu começo a contar o seu testemunho, eu começo a falar e conta a história de onde você veio. Foi isso que Jesus quis falar ali para Pilatos. Foi isto. Foi isso que ele quis falar quando conhecereis a verdade vos libertará.
Porque Jesus, a proposta de Jesus era nos apresentar uma verdade dele, que era testemunhar a verdade, que ele pregava segundo a vontade de Deus, nos mostrando que Deus existe, nos mostrando que ele é o único, nos mostrando que ele é o Pai de toda a nação. Ou melhor dizendo, nem de toda a nação, porque quem diz é a Bíblia, não sou eu. Eis que tirarei o meu povo do meio de um povo. Está escrito. Está escrito. Você está entendendo, amigo? Está entendendo? Então, eu gostaria que você entendesse essa parte que eu estou falando, que quando você entende a verdade dos outros, automaticamente você fica liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. Vamos supor, eu conheço meu vizinho, eu tenho desconfiança do meu vizinho, eu não sei quem é meu vizinho, eu fico preocupado com meu vizinho, mas uma vez que eu converso com meu vizinho, uma vez que ele se abre para mim e que eu também me coloco para ele, ambos ficam conhecendo a verdade de um de outro e nós nos tornamos amigos, nós nos tornamos, de repente vamos andar junto, de repente vamos ser sócios, de repente nós vamos estar juntos para o que der e vier. Só que cauterizar um negócio chamado verdade, como se nós tivéssemos que ser carrancudo, como se nós tivéssemos que ser general, como se nós tivéssemos que ser fulano, beltrano, e sabe, aquela coisa que não faz bem, não faz bem, não faz bem. Jesus ele veio mostrar que o Pai existe. Ele veio mostrar que Deus existe, porque o homem até então, ele tinha uma verdade, o seguinte: independente de falar que foi os católicos que inventou imagem, isso e aquilo, a Bíblia já era cheia de idolatria. Os profetas já eram cheios de idolatrias. Você está entendendo? E viviam a verdade deles diante de Deus. Todos nós, querendo ou não, somos idólatras. Todos nós. Todos nós somos idólatras. Mas a misericórdia de Deus é imensa, né? E por essa misericórdia nós temos vivido a vida eterna. Você entendeu? Eu vou pedir a você que você se inscreve bem aqui, ó, bem aqui embaixo aqui. Tem aí escrito inscreva-se. Você clica aí nesse inscreva-se. Você ativa o sininho, tá bom? Ativa o sininho para que você possa receber mais palavras como essa, tá bom? Eu não preciso trazer Bíblia aqui para poder falar isso, porque eu estou falando para quem conhece já o que eu estou falando, para quem sabe o que eu estou falando. O que Jesus propôs ali, então, o que ele propôs foi conhecer a verdade dele. Ele deu a vida porque ele acreditava na verdade dele. E ele queria que as pessoas conhecessem a verdade dele. Porque todo o universo em si ficou impactado com Jesus. O cara que não tinha aparência, não tinha formosura, olhando para ele não tinha nada que nos agradasse. Era um cara que chegou numa mansidão, um cara que chegou completamente diferente e com proposta de rei. Os reis dos judeus. Isso assustou, isso impactou. E como que você acha que a sociedade iria ver isso? Lógico que com impacto. Então, ele chegou ao ponto de ter que dar a vida dele ali para poder mostrar a verdade dele. Para poder mostrar a soberania de Deus sobre a vida dele, sobre a verdade que ele acreditava e que ele estava pregando para nós. Se inscreve aqui, para a gente poder continuar conversando, tá bom? Um abraço para você. Voltaremos para poder falar mais
sobre essa verdade, tá bom? Quando eu conheço a sua verdade, eu me liberto. Independente de qualquer coisa. Isso não quer dizer de espírito, disso, aquilo, não. Eu vou ficar mais tranquilo. Eu vou ficar mais tranquilo. Às vezes você conhece um assassino. Você conhece, mas nunca falou com ele. Você vê ele sempre de cara fechada e você sempre passa com a cara meia dura para um lado para você não olhar para ele porque você tem medo. Mas, de repente, há uma oportunidade de você conversar com ele. Independente dele ser assassino ou não, quando você conhecer a realidade dele, quando você conhecer e você entender a verdade dele, você vai começar a falar para os outros, olha, ele não é isso que vocês estão pensando, não. Ele é assim por causa disso. Pronto, aquele medo você já não tem mais. Você já está o quê? Liberto a respeito dessa situação. Entendeu, meu amigo? Você está entendendo, minha amiga? Por favor, deixa aqui na descrição, escrito aqui, me ajuda a trazer mais assuntos como esses. Tá bom? Mais uma vez, eu sou o apóstolo Paulo César. Lembrando, quando você der o espaço para conhecer a minha verdade, você vai deixar de me julgar. Quando você der espaço para mim poder conhecer a sua verdade, eu vou deixar de te julgar e vamos ser felizes. E isso acontece até dentro de casa, até dentro da nossa própria casa. Por isso que o nosso maior inimigo está em nós mesmos. Se inscreva. Um abraço.